conversamos com o presidente do Tribunal do Trabalho da Paraíba, Leonardo Trajano, que está aqui com a gente pela internet. Bom dia, presidente. É um prazer falar com o senhor. Muito obrigado pelo espaço aí na agenda. A primeira pergunta que faço para o senhor é sobre essa mini-reforma. Especialistas, procuradores dizem que ela é inconstitucional. Como isso na verdade, por que ela é inconstitucional, né? Quais são as motivações, o que leva a isso, a esse entendimento? Bom dia, Laerte, bom dia, Pedro, bom dia a todo o público que nos assiste. Laerte, esse é um momento ainda delicado para se falar do tema. A matéria ainda está em âmbito de processo legislativo, né? As discussões serão iniciadas no Senado, o texto ainda não está fechado. Agora, realmente, há que se ter muita cautela com o texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, respeitosamente, porque, penso eu, em alguns pontos, suprimem-se direitos que são muito caros à própria história e ao direito do trabalho, às relações de trabalho que são praticadas no nosso país. A pandemia trouxe novas formas de trabalho remota, home office. Quais essas novas demandas são mais fortes hoje na Justiça Eleitoral? A Justiça tem se adaptado a essa nova realidade e como? Veja, Laerte, desde o início da pandemia, em especial a Justiça do Trabalho, eu devo dizer que nós tivemos um período de adaptação a essa nossa prestação de serviço remota. Mas, por outro lado, como de há muito, nós já temos o nosso processo totalmente eletrônico, aqui no Tribunal da Paraíba já há mais de 10 anos, nós conseguimos e continuamos a trabalhar de forma intensa, buscando cada vez mais solver esses conflitos existentes entre os trabalhadores e os empregadores. Claro que o momento que vivenciamos, em uma aguda crise econômica, uma aguda crise social, esses conflitos se intensificam, mais ainda porque estamos vivenciando um processo de acelerada transformação, né? Cada vez mais surgem os trabalhadores da era digital e nós precisamos e devemos estar preparados para solver esses conflitos, pacificar esses conflitos da melhor forma possível. E não hesitem em afirmar que os servidores e servidoras, magistrados e magistradas da Justiça do Trabalho estão capacitados e preparados para resolver esses problemas da melhor forma possível. Presidente, vai ser preciso fazer mudanças na legislação para uma nova realidade pós-pandemia com essas modificações? Olha, eu penso que, em especial, no que se refere aos trabalhadores das plataformas digitais, na minha avaliação, sim, seria necessária uma legislação específica. Hoje em dia nós temos uma legislação voltada, eu diria, aos trabalhadores da era analógica, chamemos assim. E me parece que esses trabalhadores de plataforma, o que se chama de trabalhadores uberizados, mereceriam sim um tratamento legislativo diferenciado. Hoje em dia nós já estamos nos preparando, já há toda uma movimentação na Justiça do Trabalho para a produção e análise das provas por meios digitais, via perícias em algoritmos, né? Mas há um processo legislativo próprio para esses trabalhadores, penso eu que seria muito relevante e muito importante para nós termos aí um colchão de proteção maior para essas pessoas. Presidente, quais foram as novas demandas que surgiram após a grande reforma trabalhista que foi feita recentemente? Vejam, a grande reforma trabalhista, né, ela veio com um propósito inicial que seria de diminuir o desemprego. Penso que, e os números comprovam isso, essa função a que se cumpria a reforma trabalhista não me parece que tenha sido alcançada. As demandas, na verdade, elas decorrem, obviamente, desse problema econômico em que aumentou o número de trabalhadores desempregados, propriamente das ações que envolvem as verbas rescisórias e aqueles pedidos clássicos da própria Justiça do Trabalho. E como é que o senhor vê esse aumento da informalidade por causa desse contexto político e econômico no Brasil? É extremamente preocupante, né? O Brasil, infelizmente, é um país de uma desigualdade social muito evidente
E os trabalhadores que se encontram na informalidade, esses trabalhadores que prestam seu serviço de forma precária, sem nenhum colchão de proteção social, a cada dia aumentam. E, sem sombra de dúvida, é necessário um esforço de toda a sociedade para buscar amparar, né, os serviços que são prestados por esses trabalhadores, seja do ponto de vista legislativo, com alguma medida de contenção previdenciária, para que essas pessoas sejam incluídas, como falei, nesse colchão de proteção social. Presidente, muito obrigado pela entrevista, pelo espaço aí na agenda. Bom trabalho. Obrigado, boa semana a todos.